um olhar, às vezes, da igreja, dos servos de Deus, e aí eu excluo o restante da humanidade, porque é compreensível que eles não tenham esse entendimento, mas às vezes nós observamos, nós enquanto cristãos, olhando os sinais e interpretando os sinais apenas naturalmente. E perdemos ou deixamos de lado um pouco da compreensão espiritual que está por detrás de tudo que acontece no mundo. Né? Apesar de ter falado com Salomão ontem à noite, em nenhum momento falei a ele sobre o que iria ministrar. E a primeira canção que ele cantou foi Maranata. Né? Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar um pouco nesta manhã, mas focando nos sinais. A vinda de Jesus talvez seja, a segunda vinda, melhor dizendo, talvez seja o fato mais documentado na Bíblia. Não fui eu que fiz essa pesquisa, ou melhor, não foi eu que fiz essa contagem, mas em uma pesquisa fazendo já há algum tempo, alguns estudiosos da Bíblia falam que existem cerca de 2.400 profecias acerca da segunda vinda de Cristo. Isso representa algo 8 vezes mais do que as profecias dadas para a primeira vinda de Cristo, que foi cumprida exatamente na íntegra, como temos relatos históricos e não somente bíblicos acerca disso. Né? Mas como nós temos compreendido estes sinais? Como nós temos discernido estes sinais? E como nós temos nos comportado diante desses sinais? E o que esses sinais são dados? Com que finalidade? Qual o propósito de determinados sinais? Então é sobre isso que nós queremos refletir um pouco nesta manhã, uma reflexão rápida. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 24, um texto também conhecido quando se fala acerca da vinda de Cristo. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Esse é um texto onde Mateus relata aqui o último discurso de Jesus. Nesse discurso ele vai falar acerca da destruição do templo, fala sobre a vinda do Filho do Homem, fala sobre o sofrimento, perseguições, e fala sobre a importância de vigiarmos, de sermos fiéis e de aguardarmos. E aqui ele está falando de um aguardar como alguém que espera ansioso por esse momento. E ele vai falar sobre esse aguardar, sobre o juízo final. Porque o juízo final deve ser aguardado pela igreja como o momento pleno da justiça que Deus vai fazer sobre a terra. Então, todo sofrimento em que os justos sofrem sobre esta terra será julgado ou será feito a justiça devida no dia do juízo. Por isso é um dia em que deve ser aguardado, esperado, com uma grande expectativa sobre a sua igreja. Embora esse não seja o principal aspecto em que nós vamos falar nesta manhã, mas fala acerca do entendimento que nós precisamos ter. E por isso ele fala aqui sobre esperar sobre o juízo final. Eu vou ler a versão da linguagem de hoje. Diz assim: Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Um belo edifício aquele templo, mármores brancos, detalhes de ouro. E apesar dos discípulos talvez contemplarem aquilo ali sempre, porque ele tem uma posição estratégica no meio daquela cidade, talvez seja difícil alguém ali em Jerusalém, naquela época, e não perceber aquela monumental construção,
Mas nesse momento em especial, os discípulos chamam a atenção. E então Jesus disse a eles, verso 2: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Verso 3. Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Verso 4, Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulhos de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Verso 7. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Verso 9. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, verso 10, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Verso 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E verso 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Curva a sua cabeça mais uma vez e ainda oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos achegamos a Ti e adentramos a Tua presença, Senhor. Porque foi Ele, através do Seu precioso sacrifício na cruz do Calvário, que nos purificou através do Seu sangue e nos justificou para que pudéssemos ter acesso a Ti, ó Deus. E somos eternamente gratos por isso, Senhor. Por isso, perdoa as nossas fraquezas e fragilidades que às vezes não faz com que te damos o verdadeiro louvor, a atenção e o zelo que é devido diante de tamanho amor demonstrado por nós. Agora, Pai, a Tua palavra que é lida, este que é o pão verdadeiro e alimento para as nossas almas e espírito, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e possamos compreender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa fé seja fortalecida, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, como falei no início aqui, eu quero dar uma atenção especial ao aspecto dos sinais. Por que é que Cristo usa os sinais? Como a igreja deve discernir estes sinais? E que tipo de pessoas somos nós diante desses sinais? A palavra sinais, como tantas outras na nossa língua portuguesa, ela tem diversos significados. Mas eu separei alguns que mais têm um sinônimo associado ao que está sendo ministrado em Mateus 24. E alguns desses significados estão relacionados a presságio, prenúncio, uma marca deixada, uma forma de comunicar, um anúncio, um aviso, uma advertência.
Os sinais têm uma característica importante e que a própria medicina nos ajuda a entender um pouco isso. Na medicina, procura-se fazer uma diferença, ou tenta-se fazer uma diferença, apesar das palavras parecerem similares, entre sintomas e sinais. Quando a gente fala de sintomas, normalmente, dentro do entendimento da literatura da medicina, sintoma é aquilo que a pessoa sente, em que não necessariamente é percebida pelo outro. Mas durante ali, evidentemente, da anamnese médica, ele precisa estar atento às queixas daquele paciente, e essa queixa ela pode ser produzida através do sintoma ou dos sinais. Os sinais, ao contrário dos sintomas, é aquilo em que a pessoa fala, mas que é perceptível pelo outro. Então, o outro pode perceber o sinal. Ele não é oculto como um sintoma. Então, eu posso dizer que tenho dor, mas às vezes ela está num nível tão fraco no meu corpo que a minha expressão não demonstra isso e vai ser difícil a outra pessoa entender. Evidentemente que ali no exercício da sua profissão tudo será considerado, mas é um sintoma, a pessoa não pode perceber aquilo. Não é notório a ela. Já os sinais não. Os sinais é aquilo que é notório. Se eu tenho uma febre tão alta, a pessoa vai perceber. Se eu estou tossindo, ela vai perceber. É algo que eu não posso ocultar do outro. Da mesma forma que, falando acerca da segunda vinda de Cristo, Deus escolhe os sinais exatamente por esse mesmo motivo. Porque os sinais é aquilo em que Deus manifesta, em que todos podem perceber. É por isso que ninguém pode ser considerado um desavisado ou um desconhecedor das coisas, porque Deus se utiliza de sinais. E sinais é uma manifestação em que pode ser percebido por qualquer pessoa. As pessoas podem até não interpretá-las, não discerni-las, não compreendê-las, mas todos os sinais são extremamente perceptíveis a qualquer pessoa. E existe uma coisa muito interessante, porque nessa passagem de Mateus 24, nós temos aqui 7 sinais, ou 7 grupos de sinais. Talvez alguns, a depender de como olhem, pode falar que tem 8 ou 9, mas se nós agruparmos um ou outro que ele fala aqui, nós teremos 7 grupos de sinais em que Jesus manifesta no seu último discurso ali diante dos seus discípulos, e que eles são perceptíveis. E o mais importante disso é que o último dos sinais, e ele não é o último por uma questão de importância ou por uma questão de menos importância, o último sinal citado por Jesus é porque ele deve ser uma manifestação da igreja. E daí o porquê ele torna-se mais importante do que os demais. Todos os demais sinais vão acontecer para que a igreja de Cristo na terra manifeste o último sinal que ali está mencionado. Este último sinal mencionado por Deus é a manifestação clara da sua graça e do seu amor. Porque quanto mais próximo chega do juízo, Deus não está deixando de amar o povo que ele criou. Deus continua desejando que todos sejam salvos, embora saibamos que nem todos serão salvos. E por isso, um dos sinais da vinda de Cristo é a manutenção da manifestação da graça de Deus. O último sinal está no verso 14 de Mateus 24, quando ele diz: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Então, o último sinal na descrição, na fala de Cristo, é o evangelho será anunciado.
Mas isso fala de uma vontade, ou seja, Deus vai levantar pessoas, seja porque elas estarão afugentadas pelos problemas, não sei, mas seja qual for o motivo, Deus vai levantar uma igreja que efetivamente vai anunciar o evangelho de Cristo em todos os lugares. A despeito de todas as perseguições pela instauração do anticristo, de outras questões, a Bíblia está dizendo que um sinal será claro para a humanidade. Mesmo diante de todo o caos, de todos os problemas e perseguições, o evangelho será pregado. Nós ouviremos o evangelho sendo anunciado em todos os lugares. E este é um sinal da graça de Deus para com a humanidade. É por isso que ele está dizendo, para testemunho para a humanidade. E então virá o fim. Observe que a despeito de todo o caos que é anunciado anteriormente, o fato predominante para que o fim venha é que o evangelho, a mensagem do reino, a boa notícia, seja manifestada de forma clara e extensa sobre a humanidade. Então, qual a importância dos sinais? O sinal é importante porque o sinal vem anunciar ou advertir o homem acerca do juízo vindouro. Mas ele não faz isso sem levar consigo a graça e o amor de Deus também para esta humanidade. A humanidade precisa dos sinais. João 4, verso 48. João 4, verso 48, vocês podem acompanhar aí. João 4, 48 vai falar da seguinte forma. Jesus disse aos funcionários: vocês só creem quando vêm os sinais. E muitos creram ao longo da história, porque viram sinais. Essa é uma outra importância dos sinais que Cristo permite sobre a terra e sobre as nossas vidas. Porque os sinais nos auxiliam na nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas os sinais servem para confirmar a palavra de Deus. Por isso os sinais é um auxiliador na fé. A fé não é produzida pelos sinais, mas os sinais confirmam a palavra de Deus. E ao confirmar, ao abrir o entendimento das pessoas sobre a verdade da palavra de Deus, ela produz fé. Por isso os sinais são tão importantes. Mas existem duas formas para discernirmos os sinais. Ou existem dois tipos de pessoas que se colocam diante dos sinais: as que negam e as que creem. Sempre foi assim e sempre será assim até a segunda vinda de Cristo. Isso é fruto do entendimento ou da falta do entendimento. Mesmo diante de muitos milagres que Jesus fez, mesmo diante de muitos sinais, muitos creram por causa dos sinais, ou por meio dos sinais, mas muitos também continuaram sem crer, mesmo tendo os sinais. E nós podemos ver isso marcado em toda a Bíblia. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, só para que a gente compreenda isso. O primeiro deles está em 2 Reis. Eu vou até disponibilizar esses textos para que os irmãos acompanhem e possam anotar. Mas o primeiro está em 2 Reis 17, verso 15. Ele diz assim: e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança,
que fizera com seus pais, como também as suas advertências. Nós vimos que um dos significados de sinais é advertência. Então aqui nós poderíamos substituir também rejeitaram, como também rejeitaram os seus sinais. Como que protestara contra eles. Seguiram a vaidade, tornaram-se vão, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor tinha ordenado que não imitassem. Um outro texto que demonstra claramente que, a despeito dos sinais, não necessariamente eles produzem ou auxiliam a fé, é o fato de que as pessoas não compreendem esses sinais, ou seja, assumem uma postura de negarem o que estão vendo. Os olhos veem, mas assim, ainda assim eles negam. Está em João 12, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 37. Vai dizer assim: e eles tinham visto Jesus fazer todos aqueles sinais, mas não criam nele. A despeito de todos os sinais que Jesus tinha feito, não só em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, o povo de Jerusalém ali não cria nele, mesmo diante dos sinais. No texto em que nós estamos lendo, Mateus 24, 24, também vai falar alguma coisa sobre isso, assim, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido. Ou seja, os falsos profetas também farão sinais, porque eles sabem que através dos sinais eles podem enganar a muitos. E ainda, novamente em João, capítulo 6, verso 26, ele ainda vai dizer, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram pão e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus sinais. Então, depois daquele advento da multiplicação dos pães, Jesus atravessa ali o mar da Galileia, e quando chega do outro lado, as pessoas estão à procura dele, e o próprio Jesus afirma, vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram e se fartaram, não porque vocês entenderam os meus sinais. E esse é um tipo de como as pessoas se comportam diante dos sinais. Uma forma de negar o que os olhos estão vendo. Mas existem aqueles que creem naquilo em que estão vendo. Aqui mesmo em João, no Evangelho, capítulo 2, o verso 11 vai falar que os próprios discípulos creram no primeiro momento em Jesus por causa dos seus sinais. João 2,11 vai dizer assim, Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. É como se aqueles homens estivessem seguindo Jesus, mas antes daquele primeiro sinal da multiplicação da água em vinho, eles ainda não criam plenamente em Jesus. Porque aqui vai dizer que ali ele revelou a sua natureza e então os seus discípulos creram nele. Ainda em João 2, ainda mesmo nesse capítulo 2, verso 23, Jesus vai repetir isso. E ele vai dizer, quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os sinais que ele fazia. Os sinais como uma manifestação e produção de fé na vida daqueles que têm uma leitura adequada acerca dos sinais. E por último, João 7, verso 31, ele vai dizer, porém muitas pessoas que estavam na multidão creram nele. Embora esse grupo daqui creu e duvidou, porque ele vai dizer, e perguntavam, quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Então, apesar dele terem acreditado ali em Jesus como um grande profeta, eles não tiveram ainda um entendimento de que ele era o próprio Messias. Mas o motivo de produzir, ou seja, o gatilho que levou
as pessoas a acreditarem, a crerem em Jesus, foram os sinais. Porque os sinais têm esse auxílio à palavra de Deus. Porque os sinais confirmam a palavra de Deus. Porque os sinais testificam que o que a palavra de Deus diz é verdade. E isso faz produzir fé. Isso faz com que a fé produza. E aí eu quero passar rapidamente, irmãos. Aliás, antes de entrarmos aqui nesses 7 rapidamente, os sinais nos é dado com algumas finalidades. Além da finalidade de nos auxiliar na fé, os sinais é dado para outras 2 coisas. Primeiro, para que a gente glorifique a Deus. Os sinais são para que a gente glorifique a Deus. Mas em meio a uma pandemia, Robson, os sinais são para que a igreja glorifiquem a Deus. Há um texto em Daniel, capítulo 4, verso 3, que vai dizer assim, um episódio com Nabucodonosor, depois de todos os sinais que tinham acontecido, Nabucodonosor vai dizer: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Os sinais estão confirmando a palavra de Deus e, portanto, deve gerar dos nossos lábios louvor, glória e honra a Deus. Mas os sinais também servem para que nós tomemos uma decisão ou uma posição. Os sinais servem para que tomemos uma posição. Os sinais servem para fazer divisão dos tempos e fazer com que saibamos em quais caminhos ou em qual caminho nós devemos seguir. E por isso em Apocalipse 22:11 ele vai dizer: quem é mau, continue a fazer o mal. Quem é imundo, continue a ser imundo. Mas quem é bom, continue a fazer o que é bom. E quem é dedicado, ou quem é santo, continue a ser dedicado, ou continue o seu processo de santificação a Deus. E por que os sinais fazem isso? Porque os sinais revelam que a vinda está próxima. Irmãos, os sinais que nós temos aqui relatado em Mateus 7, eles são comuns a todos nós nos nossos dias. Esses sinais não representam um fim, mas ele diz que é o princípio das dores. Ali inicia-se tudo. Por isso, ele gera em nós essa necessidade de uma tomada de decisão. Gera em nós essa necessidade de assumirmos uma posição e definirmos qual caminho nós queremos. Por isso, Apocalipse 22:11 vai falar isso. Quem é imundo, continue a ser imundo. Mas quem é bom, continue a ser bom. Quem é dedicado a Deus, continue a ser dedicado a Deus. Quem está no caminho da santificação, permaneça no caminho da santificação, porque a hora é chegada. E todos esses sinais são sinais claros e objetivos para a nossa época. E aqui eu vou relatar algum para finalizarmos. Os sinais que vimos. No verso 5 de Mateus 24, ele fala do surgimento de falsos profetas, ou de pessoas que se dizem ser o próprio Cristo. Então eu agrupei esses dois. Aqueles que falam ser o próprio Cristo, ou falam em outros profetas, falsos profetas, como está no verso 11, eu agrupei como um só. Ambos se configuram como falsos profetas. Sejam aqueles que estão anunciando a palavra de forma erroneamente, sejam aqueles que se auto-intitulam o próprio Cristo. E talvez, na realidade do Brasil, você pense que o único que apareceu falando isso é o maluco do Henri Cristo, que surgiu em 82. Mas você se engana se pensa que é só Henri Cristo. Eu anotei alguns nomes, depois vocês pesquisam, a gente não vai dar tempo de entrar nisso, e não é o mais importante, mas vocês podem pesquisar depois.
Michel Tracefort, eu acredito que é assim que se pronuncia, no México. É alguém que se intitula o Cristo. Visarion, na Sibéria, é alguém que se intitula como o Cristo. David Shepler, na Inglaterra, se intitula como Cristo. O Henri Cristo, aqui no Brasil, como Cristo. E Shoko Kachara, no Japão, se intitula como Cristo. E ainda tem um outro na Guatemala, que eu esqueci o nome, que também se intitula como Cristo. Isso sem falar nas diversas religiões que são verdadeiros falsos profetas que anunciam verdades deturpadas ou que deturpam a verdade e criam outras verdades para enganar a muitos. Então, o sinal dos falsos profetas é algo extremamente difundido entre o século XX e XXI, e é um sinal para a igreja. Segundo, rumores de guerra ou guerras. O século XX foi o período em que mais tivemos conflitos de guerra ou guerras. Mas o século XXI, apesar de não existir mais Bush lá no governo dos Estados Unidos, continua tendo conflitos de guerra em todos os lugares, irmãos. Isso é um sinal, e isso não vai reduzir. Chega um momento em que eu penso em que a minha oração deve ser: Senhor, preserva as vidas, e não mais orar que não tenha guerra, porque isso é um sinal. Eu não posso orar contra um sinal de Deus, penso eu. E eu comecei a orar a minha forma, mudar a minha forma de orar. Eu agora oro para que o Senhor preserve as vidas, para que elas conheçam Ele antes de repente, uma bomba explodir e toda a sua casa ir pelos ares. Porque as guerras vão continuar existindo e os conflitos de guerra, porque isto é um sinal para mostrar ao mundo e à igreja que o fim está chegando. Mais de 90 milhões de pessoas morreram por causa das guerras e dos conflitos armados espalhados pelo mundo entre o século XX e o século XXI que nós estamos vivendo. Terremotos. Você pode botar no Google, esse é um dos mais simples, então. Você bota no Google e você vai ver que desde o século XIX até o século XXI, o crescimento de terremotos e abalos sísmicos no mundo tem crescido exponencialmente. Isto é um sinal. Mas isso passa, às vezes, desapercebido na televisão quando nós ouvimos essas notícias. Nós achamos que é mais um terremoto. Milhares de vidas morrem no meio desses terremotos. A gente olha aquelas tragédias e parece que é normal. Não é normal, igreja. Isto é um sinal do princípio das dores. Aqui em Mateus, ele não é tão claro quando ele fala de fome, e ele não é tão claro quando ele fala acerca de pestilências ou epidemias. Mas Mateus 21 está falando desse mesmo discurso. E Mateus 21, 11, você pode ler depois, vai dizer, esse mesmo versículo, ele começa falando sobre fome, de que haverá fome, mas Lucas acrescenta, em algumas versões, pestilências, em outras versões, epidemias. E tem sido diversas epidemias, só desses formatos aí, como de infecções respiratórias, como gripes. A gente, nos últimos 5 anos, aí tiveram vários. Gripe aviária, H1N1, né? A própria primeira versão do Covid, o SARS. E agora o Covid-19. Epidemias que vão continuar existindo porque são sinais da vinda de Cristo. Esse está no verso 11 de Lucas 21. No verso 12 de Mateus 24, ele fala sobre o esfriamento do amor. Fala, o amor vai esfriar. As pessoas têm se isolado cada vez mais. O sistema mundial tem ido por um caminho onde as pessoas vão se esfriar mais. O caos que o mundo vai promover vai fazer as pessoas se esfriarem mais no amor.
O caos vai fazer cada vez mais as pessoas pensarem mais em si do que no próximo. Porque isto é um sinal. No verso 10 ele vai falar sobre apostasia. Porque vai crescer tanto o número desses falsos profetas que ele vai continuar enganando a muitos. E foi preciso o Senhor abreviar um pouco do tempo para que os escolhidos também não fossem enganados e apostatassem da fé. E a apostasia, ou seja, assim como o evangelho vai crescer o seu anúncio, a gente vai começar a ver a igreja perdendo vidas para outras seitas. E nós não devemos nos desesperar, porque isso é um sinal. Quando nós percebermos cada sinais desse, irmãos, nós devemos usar esses sinais como um mecanismo para evangelizarmos. Quando você vê um terremoto e alguém se aproxima de você e alguém noticiar, viu aquele terremoto em tal local que matou tantas vidas, você fala, é um sinal do fim. Ah, mas eu não sei falar sobre Apocalipse. Você não vai falar sobre Apocalipse. Você vai falar sobre a boa notícia do Evangelho. Mas você vai se utilizar do sinal para fazer isso. E você vai anunciar a boa nova. Porque a Igreja de Cristo também vai ser participante dos sinais, através da expansão do Evangelho de Cristo, que é o sétimo. É o sétimo sinal aqui descrito. Ou seja, os sinais são muito mais do que simplesmente meros acontecimentos. A Igreja de Cristo também fará parte dos sinais. Porque a Igreja de Cristo vai se multiplicar no sentido de que está anunciando o Evangelho. Talvez não seja mais pessoas. Mas haverá pessoas que, por mais fracas que elas apareçam, por mais perseguido que estejam vivendo, aquela pessoa está em todos os lugares falando. Porque ela não vai perder uma oportunidade em que ela tem de anunciar. E eu quero terminar falando e concluindo desta forma, irmãos. Os sinais estão aí não para nos amedrontar. A igreja não deve ter medo de guerras, de rumores de guerras, de epidemias. E eu tenho visto um certo temor das pessoas. As pessoas estão inquietas, as pessoas estão abaladas emocionalmente. Não que isso não seja até certo ponto normal, eu não estou desprezando a carne em que nós vivemos. A carne a qual nós vivemos tende a se sensibilizar com essas coisas. Nós tendemos a olhar exclusivamente para os problemas. E há uma tendência natural de nos desesperarmos. Quando, na realidade, os sinais devem ser, gravem isso, irmãos, os sinais devem ser motivos de alegria para a igreja. Porque você está esperando o dia do juízo. Cada sinal que acontece, você pode chorar pelas almas perdidas, por aquelas que morreram e você não sabe se ela teve tempo de se arrepender. Por essas você pode chorar. Por essa você pode dobrar os seus joelhos e continuar orando pelos seus familiares ou por aqueles que ainda vivem, para que outros não vivam a mesma realidade em que elas estão vivendo. Mas os sinais, eles são para gerar na igreja uma decisão e uma alegria. Espantar o temor, o desespero. No Egito, todas aquelas pragas que aconteciam no Egito, o povo hebreu assistia de camarote, porque sabia que Deus estava fazendo aquilo. Não é que eles não sofriam os impactos, não, irmãos. Você imagine todas aquelas lavouras cheias de rãs, de gafanhotos. Algum impacto respingava nos hebreus que ali estavam. Mas eles não estavam preocupados, porque eles estavam ansiosos, aguardando a libertação que viria de Deus. O dia do juízo é a libertação plena que nós teremos das nossas
carnes pecaminosas. É um dia em que a injustiça vai cessar sobre essa terra. Você não vai ver mais notícias de pedofilia, você não vai ver mais notícias de crime, porque cessou a injustiça sobre a terra. Você não vai sentir mais dores. A justiça plena vai reinar. Por isso que o aguardar pelo juízo de Deus deve ser algo que gera uma expectativa para os cristãos. E por isso os sinais não devem ser motivos de temor, mas de alegria. Fique sensibilizado pelas vidas, mas desenvolva uma compreensão espiritual sobre os sinais, para que Deus dê a você, para que o Espírito Santo te use e você tenha um comportamento diferente. Não confunda também, e aí não quero ser irresponsável aqui, e finalizo com isso. Não confunda também as suas obrigações como um cidadão com a sua capacidade de interpretar espiritualmente e desenvolver comportamentos diferentes. Não devemos desprezar como cidadãos as orientações que são dadas, mas em todas as oportunidades que tivermos, devemos manifestar o comportamento, o sinal de filhos da luz e anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.